Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Norte a Sul, depois de uma semana onde se festejou mais uma vez o Dia de Portugal, no dia 10 de junho, com um discurso do Presidente da República, Cavaco Silva, que já comentaremos mais à frente aqui neste programa, mas para já também no sábado completaram-se 25 anos da adesão de Portugal e também da Espanha à então Comunidade Económica Europeia, a CEE, hoje União Europeia. Então, 25 anos passados sobre essa integração de Portugal na União Europeia, que balanço poderemos fazer, sendo certo que nesta altura a União Europeia estará precisamente a atravessar uma das fases mais complicadas da sua história. É então esse o primeiro assunto que vamos debater aqui neste programa, com os nossos comentadores, caras já bem conhecidas aqui do Norte a Sul na RTV, começando aqui por Carlos Brito, do PSD, também Luís Filipe Araújo, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, Fernando Queiroz, do PCP, Artur Ribeiro, a todos, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui. Luís Filipe Araújo, vou começar por si, depois destes 25 anos então de integração europeia, na altura com a assinatura de Mário Soares, como Primeiro-Ministro desse governo de Bloco Central, na altura, que balanço é que faz para início de conversa desta integração europeia de Portugal, 25 anos depois? Bem, eu acho que o balanço que devemos fazer tem de ser um balanço positivo, inevitavelmente positivo. Se nos recordarmos de como era Portugal antes da entrada na União Europeia e como é Portugal hoje, portanto, as diferenças são abismais. É verdade que grande parte dessas mudanças resultaram dos fundos comunitários e foi possível assistirmos a mudanças radicais nas autoestradas, nas infraestruturas, também na formação e até depois no desenvolvimento científico, na inovação, e penso que foram criadas condições na altura para assistirmos como assistimos a um desenvolvimento muito consistente na década de 90. Também temos de salientar que Portugal passou a ter condições de financiamento muito mais atrativas e que foi uma forma também de fomentar o investimento. A inflação também reduziu-se significativamente. Se nos lembrarmos que em 1985 a inflação era 19%, portanto tivemos uma redução muito significativa também a esse nível. Portanto, eu acho que a economia... Agora, na altura Portugal estivesse também a viver uma grave crise, claro que sim, portanto, claro situada naquele espaço temporal, não é? Claro que sim. Por outro lado, quer dizer, também temos consequências, tal reverso da medalha, não é? Portugal acabou por se expor aos mercados, não é? Portanto, hoje em dia temos uma concorrência muito mais forte. E falta saber se nesse campo Portugal foi capaz de se preparar para essa concorrência, para a liberalização dos mercados, para a globalização. Penso que esse será um dos desafios de futuro. É verdade que também Portugal deixou de poder controlar a política cambial, a política monetária, a política aduaneira, parte da política fiscal e agora também a política orçamental. Portanto, nós temos restrições significativas à soberania nacional. De qualquer forma, o balanço que eu faço tem de ser um balanço positivo. Nós pertencemos a um clube de luxo, digamos assim. Hoje em dia temos uma voz no panorama internacional que julgo que esta realidade não seria possível se não fizéssemos parte da União Europeia. Portanto, acho que os desafios que agora são lançados à Europa são essencialmente desafios ligados com uma liderança forte, uma liderança que seja capaz de realmente levar a Europa a uma liderança que ainda não é a realidade que temos. Portanto, é o balanço que faço. Muito bem. Fernando Queiroz, também o balanço que lhe peço, e já agora aproveitando estas últimas palavras de Luís Filipe Araújo relativamente a essa liderança Europa, essa liderança forte que a Europa necessitará, será isso que necessitará? Será outro tipo de poderes, por exemplo, ao Parlamento Europeu e à eleição do Presidente da Comissão Europeia? Eu creio que o principal desafio que se coloca hoje à Europa é, antes de mais, a democratização das suas próprias instituições. Vejamos, temos um Conselho, temos a Comissão Europeia que é, enfim, designada, funcionam quase como um Conselho de Administração e quem determina a sua composição de facto são os maiores acionistas, e aqui leia-se, se quisermos,
maiores países, a França, a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, a Itália, e que, portanto, eu creio que, de facto, o principal desafio que aqui se coloca à Europa é a da democratização das suas próprias instituições. Depois há aqui uma outra questão que me parece realmente importante, que é uma enorme burocracia, um conjunto enorme de funcionários, e, portanto, burocracia não tanto aquelas coisas que emperram, mas um conjunto enorme, alargado de funcionários que acaba por determinar, de facto, grande parte daquilo que são as políticas europeias e acabam por influenciar decisivamente aquilo que é o pensamento dominante dentro da União Europeia. Portanto, eu creio que, apesar do aumento de poderes que o Parlamento Europeu conseguiu, até por causa, na sequência da aprovação do Tratado de Lisboa, eu creio que, ainda assim, haveria um espaço, ou deveria haver um espaço mais amplo à representação democrática dos cidadãos. No que diz respeito à integração de Portugal, ora bom, vamos lá ver. Há, de facto, aspectos que são positivos, e nos aspectos que são positivos eu referiria, de alguma forma, naturalmente, a injeção maciça de fundos estruturais, e que permitiu que se construíssem um conjunto alargado de infraestruturas, desde as autoestradas em excesso, quiçá, ao saneamento, à distribuição de água, que permitiu que algumas infraestruturas, do ponto de vista da produção do conhecimento, também aí estivessem. Portanto, houve a introdução de alguma pressão no sentido de a forma como o trabalho é desenvolvido tivesse outro tipo de parâmetros. Aliás, isto é tudo muito complicado, as candidaturas aos fundos europeus, essas coisas todas, mas isso acaba por induzir uma outra metodologia de trabalho. Mas também não posso deixar de referir alguns aspectos negativos. Mas, aliás, como em todos os processos sociais, isso sempre assim acontecerá. Como aspectos negativos, eu referiria basicamente dois. Um, do ponto de vista económico. O que é verdade é que a forma como as negociações foram conduzidas com a adesão e depois de negociações posteriores, não só no processo de adesão, mas posteriormente, determinou que quer a nossa capacidade de pesca, a nossa frota de pesca tenha sido praticamente toda. Enfim, não foi toda, não estou a dizer isso, mas uma parte substancial da nossa frota de pesca foi abatida e não foram tomados em devida conta os cuidados que se deveria ter tido no que diz respeito do período que a agricultura portuguesa deveria ter para se adaptar às novas condicionantes. O segundo aspecto, isto do ponto de vista económico, o segundo aspecto é que Portugal, mais hoje, perdeu de facto uma dose significativa, uma fatia significativa da sua soberania, mas isso era uma coisa que as pessoas sabiam exatamente, creio eu, que isso iria acontecer. Mas ao perder essa soberania, perdeu também aquilo que são também alguns graus de liberdade na definição das suas políticas. E, nomeadamente, eu aqui quero referir as políticas sociais.